Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma live. Live Checkmate, o fim das dúvidas sobre a maquiagem básica. E hoje a gente vai falar sobre as cores de sombra na maquiagem básica. E eu percebi que tem muitas mulheres que têm muitas dúvidas sobre como combinar as cores na maquiagem, né? E eu sei também que tem muitas mulheres que têm dúvida aí com relação a como aplicar essas cores de sombra na maquiagem. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais desses dois assuntos, tá? O jeito de aplicar sombra na maquiagem e também como combinar as cores de sombra na maquiagem. Combinado? Só peço pra vocês, a música tá muito alta, me deem um feedback, por favor, se eu preciso baixar a música, se dá pra deixar assim, qualquer coisa eu baixo um pouquinho, tá? Porque a música também não pode nos atrapalhar, certo? E o que é mais importante quando a gente fala sobre as cores de sombra na maquiagem? É fazer um esfumado bonito, fazer aquele degradê bonito e também saber combinar as cores. E, de repente, pode ser que tu não saiba, mas sabiam que tem cores que não se esfumam bem juntas? Sabe quando a gente faz aquele degradê do pretinho pro marrom, pro um dourado? Essas cores, elas se esfumam muito bem. Quando tu junta o pretinho no canto externo, o marrom no meio, tu consegue esfumar as duas cores para não ficar aquele traço, aquela marcação no meio do olho, certo? Sabia que tem cores que mesmo que tu esfume muito, elas não se misturam? E é isso que eu quero que tu entenda hoje. Essa live provavelmente não vai ser uma live muito longa, vai ser uma live razoavelmente curta, porque o que eu tenho para falar para vocês é realmente as cores que basicamente se combinam bem para fazer um esfumado e as cores que se combinam bem para serem usadas em contraste. O que é para ser usadas em contraste? Tu usar uma cor de sombra, por exemplo, na pálpebra superior e uma cor na pálpebra inferior. Essas cores em contraste ficam muito bem. Assim como, por exemplo, às vezes tu é que nem eu. Eu não gosto muito de fazer o esfumado abaixo dos olhos. Eu gosto de fazer mais o esfumado na parte superior dos olhos. E aí, como que eu faço para combinar essas cores de sombra, por exemplo, com um acessório, né? Então, às vezes, o que pode acontecer? Tu vai usar uma sombra na tua pálpebra superior e tu vai usar um acessório como um brinco, um colar, um lenço para fazer o contraste com essa cor da maquiagem. Um blazer, uma blusa, um vestido. Combinado? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, as cores na maquiagem em relação a elas combinarem no sentido da gente conseguir esfumar elas juntas ou em sentido da gente conseguir fazer um contraste, tanto em sombra na pálpebra superior quanto na inferior, ou uma sombra na pálpebra superior e um acessório, um brinco, um lenço, um colar, um blazer, nesse sentido, tá bom? Eu só peço pra vocês me falarem se a música tá muito alta ou não. Vocês conseguem me dar um feedback, por gentileza? Só se eu posso deixar a música assim, nesse volume, ou se eu tenho que baixar um pouquinho. Por favor. Que daí qualquer coisa eu baixo um pouquinho aqui, até porque depois eu vou ter que virar aqui o celular também pro computador, porque eu quero mostrar a imagem pra vocês, porque fica mais fácil. Fica mais fácil de vocês visualizarem essa parte das cores para vocês poderem entender também como que vocês combinam as cores, tanto de sombra quanto com os acessórios, combinado? Porque muitas vezes o que acontece? Obrigada, Andressa! Porque muitas vezes o que acontece? Tu vai fazer uma sombra com uma cor só, digamos, né? E aí tu quer fazer uma sombra colorida, por exemplo, né? E aí tu vai usar, vou dar um exemplo aqui, uma sombra verde e tu vai estar com um blazer rosa. E aí tu não sabe se essa cor, se a
cor da tua sombra vai ter destaque, vai se destacar com a cor de roupa que tu tá usando. Então a live de hoje vai servir tanto pra gente combinar cores na maquiagem mesmo, na questão dos olhos, tanto quanto se tu for querer combinar a tua maquiagem, por exemplo, com a tua roupa, com o teu acessório, isso é muito importante, certo? Então, pra não me estender muito, até porque, né, já são quase 10 horas da noite, eu vou partir pro conteúdo mesmo pra explicar pra vocês algo que de repente pode ser que vocês não tenham visto ainda, tá? E eu vou começar falando pra vocês sobre os tipos de combinações que a gente tem, tá? A gente tem as combinações complementares, que vai ser a primeira que eu vou falar pra vocês. A gente tem as combinações tríades ou triádica, como tu quiser chamar. A gente tem a combinação análoga e a gente tem a combinação monocromática. E eu vou começar falando pra vocês das cores complementares, tá bom? Vamos falar um pouquinho das cores complementares pra gente entender como que a gente consegue associar essas cores complementares na maquiagem e no nosso look também, que isso interfere, a gente também gosta, né, muitas vezes de combinar a cor da maquiagem com a roupa. E muito se falava antigamente em combinar, por exemplo, se tu tiver com um blazer azul, fazer uma maquiagem azul. Hoje em dia não, né? Já faz um tempinho que a gente já não faz mais isso. A gente já não combina mais, né, a cor da maquiagem com a cor da roupa, nem o contrário. Nem a cor da roupa com a maquiagem, ok? A gente sempre busca um ponto de contraste, um ponto de equilíbrio, pra tanto o teu look chamar atenção, quanto a tua maquiagem também se destacar conforme teu tipo de rosto, teu tipo de olhos, a cor da maquiagem que tu gosta, as cores da maquiagem que tu gosta, combinado? Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência aqui com vocês, porque eu vou precisar tirar o celular aqui da onde ele está pra mostrar a tela aqui pra vocês, porque por enquanto, né, eu não consigo compartilhar a tela com vocês direto do meu celular. Então, né, a gente faz o que dá. E aí eu quero mostrar pra vocês como que funciona, pra depois eu poder dar alguns exemplos pra vocês também. Combinado? Então já vamos começar. Vamos aqui, por gentileza. Eu só queria que trocasse aqui, mas não trocou, tudo bem. Vamos lá. Olha só aqui, guris. Tá, eu vou baixar só um pouquinho mais o volume da música pra música não acabar atrapalhando a mim, tá bom? Quando a gente fala em círculo cromático, eu estou falando desse círculo todo. Eliminem essa parte branquinha que tá aqui, tá? Que essa é disso aqui que eu já vou falar logo logo. Então, imaginem esse círculo cromático sem essa parte branca aqui, tá? Esse é o círculo cromático, gente, ok? A gente vai trabalhar com as cores do círculo cromático dessa forma. E como que a gente trabalha com cores complementares, tá? As cores que se complementam, elas ficam opostas, certo? Então, aqui tem uma bolinha e aqui tem uma bolinha, certo? Para indicar a cor. E vocês podem identificar que esse círculo cromático, ele também tem uma linha aqui, ó, né? Que ele divide as cores. Então, por exemplo, aqui nós temos um vermelho mais escuro, vem vindo mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, até o bem clarinho, certo? Então, aqui a gente tem um degradê de cores. E aqui a gente tem uma linha que separa essas cores, certo? Então, aqui a gente tem uma linha, aqui a gente tem outra, outra, outra e outra. Combinado? A gente vai trabalhar dessa forma. Como que a gente combina esse tipo de cor complementar na maquiagem? Dificilmente tu vai conseguir esfumar um vermelho com um verde, que é a cor complementar, tá? E como que tu sabe qual que é a cor complementar uma da outra? Fazendo isso daqui. Tu pode ter até, ó, um pincelzinho, se tu quiser, tu pode ter um círculo cromático desses aí na tua tela, sem essa marcação aqui. E aí tu vai pegar um pincelzinho, tu pode pegar qualquer coisa que te ajude. Cor complementar é isso aqui. Cor complementar é isso aqui. É isso aqui. Sempre retinho. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar o pincel aqui melhor. Ai, sem derrubar, que senão a gente não consegue. Entende? Então, aqui, ó, roxinho com verde ali, ó, mais clarinho, dependendo do tom do roxo e do verde. A gente só vai girando aqui, pra gente poder saber qual que é a cor complementar um do outro.
Então, ela tem que estar bem retinha, ó. Aqui, aqui, aqui. Sempre assim, né? Então, tu vai girando e ele vai te dando a cor complementar um do outro. Como que a gente combina esse tipo de cor aqui na maquiagem? Quando a gente fala em cores complementares, elas ficam muito bem dessa forma, opostas. Uma longe da outra, não uma esfumada com a outra. Dificilmente tu vai conseguir esfumar um vermelho com um verde, porque elas não são facilmente esfumáveis. Ela vai ficar com aquela divisão na pálpebra se tu tentar usar um vermelho e do lado um verde, certo? Como que a gente faz esse tipo de maquiagem, como que a gente combina esse tipo de cor complementar na maquiagem? Tu pode usar vários tons do vermelho, que a gente chama de monocromático. Então, tu vai usar, por exemplo, um vermelho mais escuro, um mais clarinho, até um tom de rosinha para iluminar o canto interno, por exemplo. E na parte inferior dos olhos, tu vai fazer um esfumado com um verde. Então, dessa forma, eles se complementam muito bem. Um exemplo, novamente, só para vocês conseguirem acompanhar comigo aqui. Esses tons, por exemplo, em monocromático, que eu já vou falar para vocês o que é o monocromático. Então, tons de vermelho na pálpebra superior, na pálpebra de cima, e o verde na pálpebra de baixo. Vou virar a tela aqui para mim agora e vamos lá. Vocês já puderam visualizar ali, então, né, a questão do círculo cromático. Eu ainda quero ter, né, um círculo cromático aqui para eu poder falar com vocês e mostrar o círculo cromático aqui. Mas como ainda não temos isso, faremos assim. Como que a gente vai fazer para combinar as cores complementares? Como eu acabei de mostrar para vocês ali, o vermelho contrasta muito bem com o verde. Como que a gente vai usar esse tipo de cor na maquiagem? Como eu falei para vocês antes, tu pode usar um tom de vermelhos, do mais escuro para o mais claro, até usando um rosinha com iluminado, por exemplo, né? Uma sombra mais brilhosa, por exemplo, que combine ali com aquele vermelho. E para dar o contraste, tu vai usar o verde abaixo dos olhos. Ai, Fran, mas eu não gosto de fazer assim com o verde abaixo dos olhos. Como é que eu posso fazer a combinação do vermelho com o verde na minha maquiagem? Tu pode usar, por exemplo, os tons de vermelho na tua pálpebra superior, fazendo o esfumado bem bonito com o degradê. Tu pode usar um brinco verde, um colar verde, um blazer verde. Isso também vai fazer o contraste da cor vermelha com a cor verde, certo? Quando a gente fala de cores complementares na maquiagem, é assim. A gente usa um tom de sombra com um certo tom de degradê do mais escuro para o mais claro, e a gente usa um acessório na cor complementar. Então, tu pode fazer o contrário também. Tu pode usar um tom verde, tons de cores verdes nos teus olhos, com um degradê bem bonito, e tu pode usar um colar, um brinco, um lenço, um blazer vermelho. Quando a gente fala de, por exemplo, um rosa, a gente também tem a cor complementar do verde. Todos eles vão ter as suas cores de nuances. Então, se tu pega um vermelho, a cor complementar do vermelho é o verde escuro. Quando a gente fala do rosa, o rosa vem do vermelho, então ele já é uma cor que está diluída. Então, a gente usa o rosa e usa um tom de verde mais claro. Nesse caso, se for cores de sombra rosa, tu pode até usar um acessório num verde um pouco mais escuro para fazer o contraste. Mas a gente sempre tenta usar o círculo cromático para ter certeza das cores, que são complementares umas às outras, e também os tons, né? Se é o mais claro ou se é o mais escuro. Combinado? Então, cores complementares. A gente usa um tom em cima nos olhos e um tom embaixo nos olhos. Ou um tom em cima nos olhos e um acessório, ou uma roupa, ou um blazer, ou um vestido na cor complementar. Combinado?
Cores complementares não são facilmente esfumáveis. Tu pode colocar as duas cores juntas, uma do lado da outra, e elas não vão esfumar bem. Tu vai continuar vendo um lado vermelho e um lado verde. Se tu tentar esfumar essas duas cores, elas não vão esfumar bem. Elas não vão ficar cores bonitas esfumadas juntas. Mas elas ficam bonitas uma em cima nos olhos e uma embaixo, na parte inferior dos olhos. Combinado? Então, falando de cores complementares, temos essas questões para analisar e lembrar, certo? Vamos falar sobre as cores tríades, então, certo? Vou mostrar aqui para vocês como que funciona as cores tríades. Vamos virar aqui. Vamos colocar aqui para eu não me perdendo. Cores tríades é um triângulo, certo? O triângulo, ele sempre tem uma base. Partindo do ponto que as cores que estão na base desse triângulo sempre são cores que se esfumam bem. Então, as cores que estiverem na base do triângulo se esfumam super bem. Pode usar as duas cores, uma do lado da outra, e fazer o esfumado. A cor que tiver no topo vai ser a mesma coisa que eu falei antes das cores complementares. A cor que tiver no topo do triângulo, ela vai fazer um complemento muito bem, sendo usada como contraste. Então, por exemplo, nesse caso, qual que é a base do triângulo? A base é aqui embaixo. Então, eu vou conseguir esfumar uma sombra num tom alaranjado, mais puxadinho para o marrom aqui, esfumando com um verdinho, por exemplo. E a cor que eu posso usar abaixo dos olhos é o roxinho, tá? Eu não sei se para vocês está parecendo roxo ou está parecendo azul, tá? Por causa da tela aqui. Para mim, ao vivo, esse tom aqui é um tom mais de roxinho, tá? Um roxo mais escuro, aqui é um azul, roxo mais escuro, roxinho mais claro, rosa, vermelho, laranjinhas, tá? Laranja mais clarinho, amarelinho. Então, funciona dessa forma. Aqui, tu pode até usar um tomzinho de marrom, puxando para laranjadinho no canto externo dos olhos. E tu pode, do meio pro cantinho interno, usar um tom de verdinho. Na parte inferior dos olhos, tu pode usar um roxinho mais escuro para fazer o contraste. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de cores tríades, quando a gente está falando sobre cores tríades ou triádica, a gente está falando sobre um triângulo. O triângulo, ele tem uma base e tem um ponto alto, certo? As cores que estiverem na base desse triângulo são cores que ficam bem esfumadas juntas. A cor que estiver no topo, tu pode usar como um acessório, brinco, colar, lenço, blazer ou vestido que tu estiver usando na cor complementar das cores que estiverem na base. Ou tu pode usar na maquiagem essa cor que fica no topo, tu pode usar abaixo dos olhos, certo? Fica muito bonito também, tá? Então, é mais fácil a gente acabar esfumando duas cores que estão na base das cores tríades do que a complementar, certo? Então, se tu tá começando, eu não indico, se tá começando na maquiagem, né, começando a aprender a fazer a maquiagem básica do dia a dia, eu não indico que vocês comecem nem pela complementar, nem pela tríade, certo? Eu vou preferir que vocês comecem pelas monocromáticas e pelas análogas, que eu vou explicar agora. Vamos lá, então. Cores análogas. Deixa eu diminuir aqui porque a imagem ficou grande e eu não consigo mostrar tudo. Peraí. Cores análogas aqui. Vamos lá. Saiu meu filtro. Oh, God. Vamos lá. Quando a gente fala de cores análogas, a gente tá falando de cores que estão uma do lado da outra. Esse tipo de cores combinam super bem para serem esfumadas. Então, por exemplo,
Tu pode usar um vermelho no cantinho externo, tá? Um vermelho que puxe um vermelho mais terra, um vermelho com mais tons de marrons. Então, tu pode usar no canto externo, no meio e no canto interno. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma cor mais escura, uma cor média e uma cor mais clarinha. Pro canto externo, pro meio, pro canto interno. Aqui também vale, nesse caso, para fazer o cantinho interno, cores com um pouquinho de cintilância, um pouquinho de brilho. Vai combinar super bem, tá? Com esse tipo de cores análogas que a gente fala. Então, cores análogas são cores que ficam uma do lado da outra. E tu pode fazer várias combinações, como está mostrando aqui nessa flecha, certo? Esse e esse. Mas tu também pode fazer essa cor e essa cor. Tu pode fazer essa cor e essa cor. Tu pode fazer essa e essa. Essa e essa. Essa e essa. Essa e essa. Entende? São 3 cores que estão uma do lado da outra, então tu escolhe quais são as cores que elas provavelmente vão se combinar todas. E esse tipo de cores análogas são super fáceis de esfumar, porque elas têm nuances parecidas. Certo? Então, deixa eu botar aqui. Ai. Então, quando a gente fala de cores análogas, são cores que têm nuances parecidas, tá? Então, por exemplo, é um vermelho com um rosa, com um lilás, e assim elas vão se misturando essas cores. Vocês vão perceber que se vocês colocarem, né, uma cor no canto externo, uma cor no meio e uma cor no cantinho interno, quando vocês esfumarem essas cores, elas vão se misturar e tu não vai conseguir saber onde começa e onde termina a cor. E isso é muito importante, tá? Quando a gente tá falando de fazer esfumados com cores diferentes, tá? Porque nesse caso, cores análogas, elas não usam um mesmo tom de sombra. São sombras que têm nuances parecidas, né? Então, a gente vai usar uma cor mais escura, uma cor mais clara e uma cor mais clarinha, mas todas com cores diferentes, tá? Então, é um vermelho, um rosa, um lilazinho. Essas são as cores análogas. Combinam super bem para fazer esfumados. Tu também pode fazer o esfumado das cores análogas na parte superior e na parte inferior dos olhos. Bem tranquilo. Então, tu pode usar na parte superior dos olhos as cores análogas, né? Porque elas são 3. Normalmente, tu pode combinar ali 3 cores que elas ficam super bem combinando, né? Fazendo o esfumado. Então, tu pode usar uma cor mais escura, uma média, uma mais clarinha. E na parte inferior dos olhos, tu pode fazer a mesma coisa. O mais escuro, o mais médio e o mais clarinho. Assim como tu também pode usar o mais escuro ou o mais médio para fazer essa parte inferior dos olhos. Fica bem bonito também, tá? E aí, tu pode usar a cor complementar dessas cores que tu vai usar, dessas cores análogas, tu pode usar nos teus acessórios. Então, olha só que legal. Ao invés de tu usar só a cor complementar, o verde, né, nos olhos e fazer aquele contraste, tu pode usar, por exemplo, as cores análogas para fazer um esfumado bem bonito, um degradê lindo, e já usar uma cor complementar na roupa, que combina super bem e fica lindo, tá? Mas é bem fácil, é bem tranquilo, e eu quero aqui que vocês entendam o conceito de cada uma, e depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a usar essas cores, tá? Tanto na maquiagem quanto nos acessórios, beleza? Então, vamos lá. As cores monocromáticas, pra mim, na minha opinião e pro meu gosto, são as cores mais fáceis que a gente tem pra fazer a maquiagem básica do dia a dia. Uma porque elas são cores que, cara, é muito fácil da gente fazer um esfumado nos olhos com esse tipo de cor monocromática, e é o mais fácil de fazer e é o que fica mais bonito. E, inclusive, eu recomendo que se tu estiver começando a fazer a tua maquiagem básica do dia a dia, tu comece pelas cores monocromáticas, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só virar aqui. Vou pegar aqui. Um minutinho. Porque aqui é tudo manual, né? Vamos lá. Cores monocromáticas.
O que é uma cor monocromática? É tu pegar uma cor só e usar as várias tonalidades que ela tem. Então, do mais escuro pro mais clarinho. Tu vai usar o mesmo tom de sombra, né? Mesmo que as cores análogas sejam muito parecidas, nas cores monocromáticas a gente vai usar um tom e vai ir só clareando ele. Por isso que esse é um tipo de maquiagem que é muito difícil errar. Então, tu vai pegar os mesmos tons de verde e vai fazer ali uma sombra monocromática, certo? Do mais escuro pro mais claro. Ele esfuma super fácil porque eles são todos da mesma cartela de cor, né? Então, eles vão se esfumar super fáceis, tá? Então, se tu tentar, por exemplo, esfumar um verde com um laranja, que são cores complementares que a gente acabou de ver agora há pouco, né? Que a cor complementar é isso aqui, né? Não vai esfumar direito, tá? Eles não vão combinar, elas não vão se juntar. Vai ficar sempre uma linha entre uma cor e outra, certo? Quando a gente fala de tons monocromáticos, a gente tá falando de pegar uma mesma sombra e usar várias tonalidades. Então, do mais escuro pro mais claro, essa é a paleta de cor. O monocromático que fica mais bonito na maquiagem é o mais fácil de fazer e eu recomendo que vocês comecem por ela, beleza? Então, deixa eu botar aqui. Que não dá pra falar e arrumar junto, né? Ai, achei que era a minha cadela que tava ali. Daí pra arrumar aqui também não é a coisa mais fácil do mundo, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala de cores monocromáticas na maquiagem, é tu pegar uma cor, o verde, o azul, o rosa, o roxo, o preto e fazer várias tonalidades. Então, tu vai usar o mais escuro pro mais clarinho e só vai diluindo essa cor, tá? Então, a gente pega uma mesma cor e vai diluindo essa cor. Essa é a que fica mais bonita, é a que fica mais legal, é a que é indicado para começar quando tu tá iniciando aí na tua maquiagem básica. Não tem erro. Essa é a mais fácil, é a mais legal, é a que dá super certo e é a que é mais fácil de começar. Então, depois que a gente aprende a fazer o esfumado, depois que a gente aprende a fazer esse degradê de cores, para fazer as outras combinações fica mais fácil, tá? Então, eu recomendo fortemente que, se tu estiver começando aí, iniciando nesse processo de maquiagem, que tu não sabe muito bem como faz, como esfuma, como combina as cores, comece pela monocromática, depois vá para a análoga e depois tu começa na tríade e na complementar, certo? E na tríade e na complementar é legal tu começar a distanciar um pouquinho essas cores, né? Então, tu usa uma cor na maquiagem e usa um acessório, um brinco, um colar, pra te começar a associar essas cores realmente e começar a ter um olhar um pouco mais clínico, assim, um olhar um pouco mais atento quando a questão é cores complementares, tá? Porque como às vezes a gente não é muito acostumada a ver, tu pode dizer assim, ai, pra mais verde, não combina com rosa, nada a ver. Mas realmente, se tu conseguir fazer o contraste delas, fica bem bonito sim, tá? E, como eu disse, o mais fácil para te começar hoje a treinar o teu esfumado é pelo monocromático. Eu também indico que, se tu for começar a fazer o esfumado, se tu tiver um olho pequeno, pegue um pincel bem fofinho, mas um pincel pequeno, que se encaixe aqui, ó, entre a tua pálpebra móvel e o teu côncavo, que é o teu ossinho. Se eu tiver um olho com uma pálpebra que tem um pouco mais de espaço, como por exemplo a minha, tu pode usar um pincel médio para esfumar essas cores. Por quê? Quando a gente fala em esfumar a cor, a gente quer que a cor comece mais escura e termine mais clara, principalmente para cima, para fazer aquele degradê e ficar visualmente bonito. Porque, né, a gente não gosta de quando faz um esfumado que ele fique marcado, né? E o esfumar a sombra é o que vai fazer com que o teu esfumado fique bonito, fique do mais escuro pro mais clarinho, certo? Então, o pincel que tu vai usar, de preferência que seja um pincel fofinho, que seja um pincel adequado pro tamanho dos seus olhos. Não adianta tu pegar um pincel grandão,
se tu tem o olho pequeno, porque provavelmente tu vai espalhar essa sombra e aí vai ficar demais, essa sombra vai vir muito pra fora, vai descer. Então o ideal é que tu escolha aí um pincel adequado pro tamanho dos teus olhos, beleza? Outra coisa que é bem importante quando a gente fala sobre o esfumado, que vocês também têm muitas dúvidas, é como que eu deixo o esfumado bonito, né? Como que eu realmente faço esse esfumado para não ficar marcado? Quando a gente fala de esfumar a sombra, a gente fala de deixar aquele degradê bem bonito, que tu não sabe onde a sombra começou e onde a sombra terminou, né? É essa a imagem que a gente tem de um esfumado. Tu olha pra pessoa e diz, ah, que lindo, tu não sabe onde começa e termina a sombra, mas aquilo faz total sentido, né? Tu olha e fica tão bonito na pessoa. Então, outra coisa é tu não deixar esse pincel, tá? Que eu não tô com um pincel de esfumar, é só pra demonstrar pra vocês. Deixar esse pincel sempre limpinho. Então, por exemplo, tenha sempre uma toalha, um papel toalha ou uma toalhinha de pano pra te limpar e tirar o excesso de sombra que fica no pincel. Porque o que acontece muitas vezes, a gente deixa essa sombra que a gente aplicou direto nos olhos, a gente deixa em excesso nas cerdas e quando a gente vai esfumar, a gente não esfuma, a gente deposita aquela sombra ali. Então é sempre importante tu ter um paninho, tu ter um papel toalha e tu tirar, fazer assim, ó, com o pincel, pra te tirar esse excesso de cor do pincel, pra te poder esfumar só essa cor, pra te não acrescentar cor, só realmente esfumar e deixar aquele degradê bonito. Então, o formato do pincel, o tamanho do pincel e tu ter sempre uma toalha ou um papel toalha para te tirar o excesso de sombra do pincel facilita muito a fazer um esfumado bonito também. Certo? Essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se tu tiver alguma dúvida com relação às cores, que não tenha ficado muito claro, ou se tu quiser um exemplo de alguma coisa com cores que tu acha que combina ou que tu ficou na dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo, que eu venho com muito prazer para te responder, tá bom? Então a única coisa que eu queria que vocês realmente soubessem é que quando a gente fala de esfumados nas sombras, que a gente combina cores diferentes na sombra, a gente tem as cores complementares, tríades ou triádicas, as análogas e as monocromáticas. A tríade e a complementar são cores mais difíceis de esfumar elas juntas, tá? As análogas e as monocromáticas são as que eu mais indico. E se tu tá começando, eu indico ainda que tu comece pela monocromática e depois passe pra análoga. Combinado? Eu espero do fundo do meu coração que tu tenha gostado dessa live, espero que tu tenha aprendido muito. Se tu gostou, deixa teu comentário, se tu tiver alguma dúvida, deixa teu comentário que eu venho aqui pra te responder, tá bom? Um beijo, eu agradeço pela tua companhia e até a próxima live. Fui!